digestiva. Vamos conhecer um pouquinho desse tema que é bem abrangente. Isabel, fala pra gente por onde começa a saúde digestiva. Olá, família TVI, tudo bem com vocês? Mais uma quarta-feira e a gente aqui novamente com o programa Bate-Papo com Vera Lúcia e também tem os replays às sextas-feiras às 12 horas no TVI Play. Vai lá e confere. Bom, já dando gratidão a todos os nossos patrocinadores que estão presentes com a gente há muitos anos, também o Westlink Tecnologia 100% fibra ótica, parceira da TVI desde o início. Quem quiser conhecer um pouquinho do trabalho deles, entre em contato pelo 0800 787 8875 ou 3952 5273. Lembrando que você pode acompanhar e assistir a TVI de onde você estiver, diretamente no seu celular, no seu tablet, na sua TV Box. É só baixar um desses aplicativos, tá? Tem muito mais. TV Digital, Orb TV, Unique TV, CX TV, TV Box e também o novo canal do YouTube, que o antigo foi hackeado. Também estamos no Play Store e se você quiser ver todas as fotos e a matéria na íntegra, acesse o site, que é o www.tvitaipuaçucedilha.com.br. E ainda pode assistir uma boa música na Rádio Pix Web do Grupo TVI. Bom, se você quiser fazer uma propaganda, um comercial da sua loja, entre em contato com a gente pelo telefone ou WhatsApp 021 994128509 ou 99314 4124. E hoje quem veio aqui bater um papo comigo é a Isabel Rosário, nutricionista com especialização em gerontologia e nutrição clínica e fitoterápica. Já esteve aqui outras vezes e hoje ela traz o tema saúde digestiva. Vamos conhecer um pouquinho desse tema que é bem abrangente. Isabel, fala pra gente por onde começa a saúde digestiva. Agradecer mais uma vez por estar aqui, é muito bom estar com vocês. E a pergunta foi por onde... O que se pode dizer? Por onde começa a saúde digestiva? Pela boca. Pela boca. A boca, que é o início do aparelho digestório. A boquinha nervosa. Exatamente. E literalmente por onde a gente consome todos os alimentos, mas eu destaco 3 pontos: mastigação, hidratação e consumo dos alimentos adequados. A mastigação a gente pode falar da boca, e quando a gente fala da boca, a gente não só fala do bom estado dos dentes, a gente tem que pensar na saúde bucal. Então a gente tem que pensar na saúde da gengiva, na saúde do palato, na saúde da boca como um todo. E eu sempre digo, visitar o dentista é importante para saber como estão os nossos dentes. Por quê? Mastigar o alimento significa produzir saliva, umedecer esse alimento que vai até o nosso estômago, significa menos sacrifício para o estômago, e a gente entende perfeitamente que se você tiver com a dentição boa, você vai fazer isso muito bem. É necessário 33 vezes mesmo? Não, não é necessário. Sabia. Quero muita coisa. Muita coisa. Eu acho que a regra é a seguinte: você pega o garfo, põe ele de repouso no prato, mastiga, engole e depois você leva a próxima garfada. Porque as pessoas normalmente vão comendo uma garfada atrás da outra, né? Verdade. Isso aqui não pode. Segundo, hidratação, isso aí a gente sempre fala, a importância de beber água dos intervalos das principais refeições e consumir alimentos adequados para cada pessoa. Eu vou dar um exemplo: o grão de bico, por exemplo, é um alimento rico em ferro. Quem não tem problema pode consumir à vontade. Agora, aquela pessoa que quando come o grão de bico tem um empachamento, tem prisão de ventre, tem gases, então não consome o grão de bico, vai e troca por uma outra leguminosa. Então o que a gente diz? Consumir um alimento, comida de verdade, alimento saudável, mas que esse alimento ele seja adequado para cada pessoa. Cada pessoa sabe a sua intolerância, o que você pode comer, o que você não deve comer. Que aí literalmente tudo entra pela boca, né? Com certeza, né? A boca, como você falou, é o primeiro órgão do aparelho digestório e dos demais órgãos. Algum se destaca na saúde digestiva? Todos são importantes. Não tem destaque porque cada um tem sua função. E eu diria o seguinte: tem um que a gente quase nem considera que é, mas ele é do aparelho digestório, que é a faringe. Responsável por separar o líquido que vai
para o tubo, né, do esôfago, para não ir para o aparelho respiratório. Então a faringe já é o segundo. O terceiro é o esôfago. Também merece falar alguma coisa dele, porque com o passar da idade, a gente vai perdendo mobilidade. Ele é um tubo com movimentos peristálticos. Então, quando você vai envelhecendo, você vai perdendo essa musculatura. Então, qual é o cuidado que deve ter na pessoa mais idosa com relação ao esôfago? É mastigar bem e consumir o alimento em pouca quantidade, para não engasgar. Então, essa é uma, como é que se diz, uma advertência aí para o caso do esôfago. Em seguida vem o estômago, que é responsável pela digestão, já começa as enzimas aí, ele prepara aquele bolo de alimento que se chama quimo, que vai para o intestino delgado. O intestino delgado já tem lá também enzimas e faz a absorção de nutrientes. Dali ele recebe bile do fígado, ele recebe enzimas do pâncreas, ele leva para o intestino grosso e do intestino grosso ele sai pelo ânus, que é eliminado. Então, falando de um modo geral, a gente fez uma caminhada pelo aparelho digestório, como é que funciona. Todos têm que estar bem. A saúde digestiva significa você estar com todos os seus órgãos do aparelho digestório sem nenhum problema. Mas a maioria das vezes a pessoa só pensa no estômago, né? Quando fala, se eu estou passando mal, devo estar com problema no estômago. Sim, porque o estômago vem a questão das gastrites, né? Vem a questão do estufamento, vem a questão do... Às vezes o alimento, quando ele desce quadrado, literalmente, você pode ter até vômito. Então tem muito essa coisa do... Você, quando fala do aparelho digestório, você pensa no estômago ou no intestino. Ainda falando de estômago, a gente pensa nas gastrites. A gastrite, você pode ter a gastrite, aquela que tem cura, e a gastrite que é uma gastrite crônica. Que nós vamos falar mais na frente, deixa o pessoal curioso, não fala agora não. Então tá bom. Então vamos falar aqui como resumir todo esse processo do aparelho digestório na saúde digestiva. Eu diria o seguinte, que ele se resume em 4 etapas. Ingestão, que é a entrada pela boca. Digestão, que é o processo no estômago. Absorção no intestino. E a eliminação, que é quando ele sai pelo ânus. Então, essas 4 funções são as funções primordiais que os órgãos do aparelho digestório têm a responsabilidade de executar. Você estava comentando aí na segunda pergunta que é importante beber a água nos intervalos. Muitas pessoas falam que na hora da refeição não se recomenda beber líquido. É verdade isso? Não, você pode beber líquido. O importante é a quantidade e que ele seja numa temperatura ambiente. Não deve ser gelado, porque o gelado ele atrapalha a digestão. E não pode ser uma quantidade grande, porque aí você vai juntar com o alimento, vai fazer um peso muito grande e aí vai dificultar essa digestão no estômago. Agora, a gente tem que lembrar que quem vai umidificar esse alimento é a saliva. Então, por isso que é importante a gente mastigar, porque é ela que produz a saliva e é ela que vai molhar esse alimento, que vai umedecer para poder... Então, não tem necessidade de estar com um copo d'água do lado da alimentação. Mas é tolerável até 200 ml e não tem problema nenhum. É porque a maioria das pessoas acha que bebendo líquido ajuda na digestão, né? É o contrário, né? Atrapalha. Bom, falando do estômago, Isabel, alguns casos de gastrite, agora a gente vai falar da gastrite. Como você falou, tem cura e outras não. Como amenizar os sintomas dessa doença? Então, a gastrite que tem cura é aquela gastrite que está no início, a pessoa tem os sintomas, procura o médico, faz o tratamento com a medicação adequada, faz a dieta com acompanhamento de um nutricionista ou não só do médico, e aí faz o exame que é a endoscopia, e depois faz uma outra endoscopia para verificar qual o estágio dessa sua gastrite. Isso aí é uma coisa pontual e é possível. Mas a maioria dos casos é a gastrite crônica. Essa aí, ela tem controle. Tem controle com a alimentação, e aí eu uso as palavras de uma médica que é gastro, a doutora Caroline Batista, ela diz o seguinte: 80% dos problemas da gastrite está na alimentação. Por quê? Você tem que cuidar da alimentação. Não consumir alimento muito quente, muito salgado, ácido. Você tem que ver qual é o que teu organismo tem intolerância. E às vezes
você tem que procurar um nutricionista para te orientar, sim. Eu tive alguns pacientes que tiveram bom sucesso no tratamento e no acompanhamento da gastrite. Vou te dar um exemplo. O tomate parece um alimento que não vai fazer mal nenhum, mas o tomate, para quem tem gastrite, não pode. Ele é muito ácido. O molho de tomate, então, nem pensar. Nossa Senhora. Aí você diz assim, eu vou comer o quê? Nossa, tem tanta coisa que você pode fazer, tanto alimento gostoso que você pode consumir, para você não ficar sofrendo com aquela dor, porque quem tem gastrite tem dor. Sofre com a azia, com a queimação, mas sofre também com a dor, né? Então tem o controle. Tem a questão da emocional, também tem a gastrite, que você tem que saber administrar o estresse. Então também faz parte desse pacote aí no tratamento da gastrite. A gastrite é uma doença que, se não for acompanhada, ela pode evoluir para outras doenças mais sérias, para úlcera, para câncer. Então, quem tem gastrite tem que fazer o acompanhamento com gastro. Tem que estar lá solicitando a endoscopia, fazendo o exame, fazendo o acompanhamento. Mas eu posso te dizer que com a alimentação dá para ter um controle muito bom. Isabel, se fala muito do intestino, né? Como é que faz as ruins bactérias? Como funcionam? É verdade, se fala muito boas bactérias, ruins bactérias, né? Hoje em dia tem, assim, muita propaganda sobre esse tema, mas o resumo é o seguinte: você tem a microbiota, ou microbioma, que é o que fica no teu intestino, principalmente o intestino grosso. Você tem um pouco no intestino delgado, muito mais no intestino grosso. Essas bactérias boas são elas que vão dar um equilíbrio no teu estado geral de saúde. E o contrário, o desequilíbrio. Então, o que acontece para que a gente tenha boas bactérias? Boas bactérias a gente tem do próprio organismo, né? E tem gente que, quando faz um uso de antibiótico por muito tempo, ou tem uma disbiose, tem algumas doenças no aparelho digestório, aí ela tem essa microbiota desregulada, tem mais bactéria ruim. E quando você também tem bactéria ruim, você tem mais problemas intestinais. Você tem ou diarreia, ou você tem prisão de ventre, ou você tem cólica abdominal, ou você tem empachamento. Então, você tem um desconforto abdominal. Então, qual é a regra? A regra é o seguinte: um pós-tratamento de antibiótico, é importante você utilizar um pouco de probióticos, que são as bactérias. Você vai usar um floratil da vida, por exemplo, né? Você tem uma diarreia. Então você tem uma carga de probióticos que vai aumentar a tua flora ali boa. E o que é o prebiótico? O prebiótico, você vai alimentar essas bactérias para que esse exército ele fique maior do que as bactérias ruins. E onde é que você encontra esses prebióticos? Também se vende, você pode comprar os prebióticos, mas você pode, principalmente, você tem que utilizar, fazer uso na alimentação. O prebiótico você adquire quando você come aveia, frutas, verduras. E das frutas e das verduras, as campeãs são beterraba, banana, maçã, que tem a pectina na casca. Então tudo isso que você come, você alimenta suas bactérias boas. Quando você alimenta, você fica com um exército reforçado aí de bactérias boas. O importante, então, é lavar bem a fruta, e como a maçã, e comer com a casca, sim, né? Muita sim. gente não gosta da casca. Né? É na casca que tem a pectina, é na casca que é importante para alimentar essas bactérias. Outra coisa também muito interessante é a linhaça. A linhaça também, a linhaça, a chia. Então, são sementes que alimentam bastante as bactérias boas. E quando a gente tem essa flora intestinal, essa microbiota com bastante bactéria boa, aí você vai sorrir porque você tem uma digestão muito boa. Que legal. Quando a gente fala em bactérias, a gente pensa que é só coisa ruim, tá vendo? Mas temos bactérias boas. Temos bactérias. E o intestino e o aparelho digestório, ele tem bactéria praticamente em todos os órgãos. Só que no intestino é onde a gente tem mais bactérias. Entendi. Bom, infelizmente a nossa entrevista está chegando ao final, mas Isabel vai deixar as considerações finais, o endereço eletrônico dela ou contato, se preferir, para quem quiser conhecer lá a página dela, né? Que quiser também fazer uma consulta com a nutricionista, fica à vontade. Então, o aparelho digestório, ou melhor, a saúde digestiva, eu costumo dizer que vai muito além do que nós conversamos aqui.
Tem também uma questão muito importante que a gente não tocou no assunto, mas que agora merece um destaque, que é a questão emocional. Sim. Né? Quantas pessoas recebem uma notícia ou está estressado e aí o que sente primeiro? Uma dor de barriga, uma cólica. Por quê? O nosso intestino, ele tem milhões de neurônios. Hoje em dia se fala muito do segundo cérebro, que é o intestino. A gente tem muitos neurônios. Esses neurotransmissores, eles se comunicam direto com o cérebro. Então, trabalhar essa questão, não só na alimentação, mas emocional, se você tem algum problema todos nós temos. Gerenciar bem esse estresse para que você tenha uma saúde digestiva melhor. Fazer uma atividade física. E aí sim, procurar se alimentar da melhor maneira possível, em tudo aquilo que nós falamos agora. Consumindo os alimentos que têm prebiótico, procurando ver aquilo que faz mal para evitar. E aí sim você vai ter uma saúde digestiva, porque é muito bom você estar com seu intestino bom, né não? Com certeza. Muito bom a gente não falar assim, esse alimento desceu quadrado, não. A gente quer que ele desça redondinho e funcione por todos os órgãos. É isso aí. E aí quem quiser me procurar, eu estou na rede social, no Instagram, Isabel com Z Rosário 3. E lá no meu Instagram tem o meu telefone, eu estou à disposição. E mais uma vez agradeço aqui a oportunidade. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Eu quero deixar um beijo para você também, Isabel, que está sempre presente aqui com a gente. Para Ana Nazaré, Beatriz Aguena, Pablo Silva, Miguel Aguena, Anthony Pietro e Sofia Cardoso. E para todos vocês que ficam aí sempre participando, que me desejaram feliz aniversário essa semana. Gratidão a todos vocês. Se ficou algum lá sem curtida, gente, vocês me perdoem, porque eram muitas mensagens. Eu fiquei muito feliz. Um beijo no coração. Fica com Deus. Uma boa semana a todos.